Amém? Ministério de Louvor. Abra a tua Bíblia em 2 Crônica. 2 Crônica 14. Aleluia. Segunda Crônica, capítulo 14, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naquele anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, torre, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-nos e deu-nos repouso em redor. E edificaram, pois, e prosperaram. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças eu te dou. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico. Que nessa noite, meu Deus e meu Pai, te pedimos nessa hora, fale conosco através da tua palavra. A tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai querido, Pai amado, fale conosco através da tua palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Pai, nessa hora eu te peço, sonde os nossos corações, que nessa hora, esse momento da palavra, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, nos fortalecer, nos alegrar, que o Senhor venha nos colocar de pé, que o Senhor venha repreender todo dardo inflamado, toda seta maligna, toda falta de entendimento, que venha haver libertação, porque é a tua palavra que nos liberta. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Eu te peço nesse momento, fale conosco, Pai. O Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, o quanto precisamos ouvir a tua voz. E é a tua palavra, meu Deus e meu Pai, que nos transforma, que nos cura, que nos sara, que nos liberta. E nós estamos aqui nessa noite, meu Deus e meu Pai, glorificando o teu santo nome. Um culto direcionado a casais e famílias. Pai querido, Pai amado, nessa hora eu te peço mais uma vez, visita, meu Deus e meu Pai, cada família aqui representada. Visita os nossos lares. Manda uma palavra, meu Deus e meu Pai. Rendemos graças a Ti pelo cuidado, pelo escape, pelo livramento, pelas provisões que o Senhor tem nos dado. E nós glorificamos o Teu santo nome. Abra o entendimento, renova a mente, os pensamentos dos Teus filhos e fale conosco nesse momento. Eu rendo graças a Ti e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Essa palavra vai falar a respeito de Asa. E vai falar a respeito do posicionamento dele. Nós vamos ver aqui o posicionamento dele, daquilo que ele precisava fazer. O interessante é que ele não segue o caminho do seu pai. Ele segue uma direção de Deus. E o interessante dessa noite, o que eu quero falar, o que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Tem momentos, irmãos, na nossa vida que vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo quieto, vai estar tudo calmo. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que vai estar dando tudo certo, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, mas eu entendo que é nesse momento, muitas das vezes a qual estamos vivendo, é que nós precisamos atentar como Asa intentou. Porque ele observou a situação a qual eles estavam vivendo naquela cidade de Judá. E ele entendeu que naquele momento que estava tudo tranquilo, ele precisava fazer aquilo que era necessário naquele lugar. E nas nossas vidas também não é diferente. Muitas das vezes nós escutamos: ah, mas vocês estão ali todas as sextas-feiras. Sim, estamos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor. Estamos aqui buscando um Deus, orando por famílias, orando por casais. Estamos aqui adorando a esse Senhor.
Estamos aqui muitas das vezes nessa fase de momentos tranquilos. Estamos muitas das vezes vivendo momentos bons da nossa vida, mas também entendemos que a gente não pode baixar a guarda, porque a Bíblia vai dizer que há um adversário bramando como leão buscando a quem possa tragar. Então Lázaro, ele entende que era um momento que o Senhor tinha trago paz para aquela cidade durante 10 anos, e ele entendeu que ele precisava observar aquilo que precisava ser edificado, que precisava ser reparado, aquilo que precisava ser feito. Ele precisava cuidar daquele lugar, ele precisava saber o que ele tinha que fazer naquele lugar, porque era um momento de paz, mas ele também entende que haveria momentos de guerra. E é isso que nós entendemos, porque nós buscamos a esse Senhor, adoramos a esse Senhor, temos compromisso com esse Senhor, muitas das vezes no momento de guerra ou no momento de paz. Quando nós estamos em paz, nós entendemos que mesmo estando em paz, nós não vamos baixar a guarda, porque a vida da gente, irmãos, tem momentos na nossa vida que é um de repente, muda. De uma hora para outra vem uma má notícia, de uma hora para outra chega dias maus, e quando os dias maus chegam, a gente precisa estar fortalecido, a gente precisa ter essa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é essa presença que não nos deixa perecer, é essa presença que nos anima, que nos consola, que nos conforta, que nos incentiva a gente não desistir, a gente a continuar crendo que ainda que eu possa estar vivendo um momento, uma fase ruim, eu tenho certeza que Deus não perdeu o controle da minha vida. Eu tenho certeza que Deus não perdeu o controle da minha casa. Eu tenho certeza que Deus não perdeu o controle da minha família, até porque Ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu sei que a palavra que o Senhor está dizendo para a gente meditar é que a gente faça como Asa fez. Porque tem momentos, irmão, que a gente precisa começar a observar o que está à nossa volta. Tem momentos que a gente precisa começar a observar os comportamentos e a atitude dos nossos filhos. Tem momentos que a gente precisa observar a forma que a nossa casa está andando, da maneira que ela está fluindo. Até porque a Bíblia vai dizer de um adversário que brama como um leão, buscando a quem possa tragar, que ele não vai perder tempo, que ele vai continuar se levantando, que ele vai continuar intentando contra as nossas vidas, mas existe um Deus que é fiel e que é poderoso, porque a gente vê que ele era, aleluia, por que ele foi lembrado? Ele fez uma reforma naquele tempo que ele estava reinando em Judá. Ele fez uma reforma espiritual naquele lugar e ele fez uma reforma administrativa. Por isso que ele é lembrado, porque ele faz aquela reforma, porque ele entende, é momento de paz, mas eu preciso continuar observando, eu preciso continuar a estar atento. Por que muitas das vezes, quando a gente está vivendo um momento bom da vida da gente, a gente esquece desse Senhor? Por que muitas das vezes, quando a gente está vivendo um momento bom, a gente não tem mais tempo de estar na casa do Senhor, a gente não tem tempo de meditar na palavra, a gente não tem tempo de conversar com esse Senhor, ter um relacionamento com esse Senhor? Por que muitas das vezes nós esperamos os dias maus chegar para que a gente possa entender que tem um Deus que quer cuidar, que quer se relacionar, que quer ter intimidade com cada um de nós e que quer estar conosco nos momentos bons e nos momentos ruins? Porque muitas das vezes os amigos que se dizem amigos, quando o negócio, quando a chapa está esquentando, a maioria deles vão embora. A maioria às vezes não querem nem atender o nosso telefone, não quer nem atender o telefonema, não quer nem responder, porque sabe que é problema. E tem pessoas que às vezes dizem, eu já tenho o meu, eu vou querer pegar o do outro. Então, mas nós temos um Deus que Ele é fiel, irmãos, que Ele é fiel, que Ele é soberano, que Ele
vai viver esse problema aí sozinho. Não. É nesse momento que muitas das vezes que o homem que é falho, muitas das vezes vai embora, nos abandona, não lembra de nós. Aí entra o poder de Deus, entra a misericórdia de Deus, entra um Deus que muitas das vezes vai levantar pessoas, às vezes que a gente nem conhece, que nós não temos nem intimidade, para trazer uma palavra de incentivo, de ânimo, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor está falando de edificação, o Senhor está falando nessa noite, não baixe a guarda, não é porque está tranquilo, não é porque a fase está boa, não é porque as promessas estão se cumprindo que nós vamos descansar, não, precisamos estar atentos, vigiando a todo tempo. Muitas das vezes temos que fazer igual Neemias quando chegou em Jerusalém. Ele chegou naquele lugar, ele foi enviado ali por Deus para restaurar aquele lugar. E teve um momento que ele foi de noite andar por aquela cidade para reconhecer a obra que precisava ser feita. Irmãos, tem hora que a gente precisa entender que a gente precisa colocar trancas nas nossas portas. É preciso a gente muitas das vezes ver se as janelas, se as portas não precisam trocar, porque o adversário, ele vai estar sempre procurando uma oportunidade para se apresentar. Mas quando nós entendemos que nós não vamos baixar a guarda, porque tem um Deus, através do Espírito Santo, sinalizando, vai por esse caminho, faz dessa maneira, bota a tranca, bota ferrolho, troca a janela. Isso é cuidado de Deus na nossa vida. Deus tem cuidado de nós. Irmãos, nós vimos muitos milagres aqui em 2024. E nós vamos ver em 2025, porque a palavra profética, irmão, foi Isaías 41, versículo 18. Ele vai abrir rios em lugares altos. É sobrenatural que ele vai fazer. E é isso que nós temos que crer. Porque Asas, o pai dele era Abias, ele era um rei idólatra, ele era um homem carnal, e Asas, nem pelo fato do pai dele ser da maneira que era, ele procurou obedecer os mandamentos de Deus. E a primeira coisa que ele faz é incentivar aquele povo a buscar ao Deus vivo, ao Deus poderoso, observar nas leis do Senhor. E aí ele faz uma reforma naquele lugar, porque ele bota aquele povo a buscar, a se relacionar, a voltar de novo para a presença do Deus vivo. A primeira coisa que ele fala, em busque ao Senhor, medite na lei, nos mandamentos. E aí ele vai consertando aquilo que precisa ser consertado. Irmãos, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por você. Agora, aquilo que cabe a cada um de nós, Deus vai dar força, vai dar estratégia, vai dar sabedoria, vai dar direção, e nós vamos fazer, e vai dar certo, e o nome dele vai ser glorificado, porque o que cabe a ele é soberano, ele é perfeito, ele não dorme, ele é fiel, ele vai continuar fazendo. Mas aquilo que cabe a mim, que cabe a vocês, somos nós que temos que fazer. Eu não posso achar que esse Deus, ele vai fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, não. Até porque ele não é meu empregado. Ele é um Deus santo, ele é um Deus soberano, ele é um Deus poderoso, que cuida. Ele é um Deus que quer relacionamento. Ele é um Deus que quer intimidade. Ele é um Deus que quer falar e quer que a gente reconheça a voz dele. Muitas das vezes, nós ouvimos vários tipos de vozes. Vozes negativas, vozes contrárias, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai fazer, você não. Mas hoje nós temos uma voz do soberano, do poderoso, e se ele está falando que ele vai fazer, ele faz. Irmãos, eu tenho visto Deus operar milagres nesse lugar. Eu tenho visto Deus fazer o sobrenatural. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Se ele te fez, ele é fiel para cumprir. Porque ele vela com a palavra dele. Ele não vai cumprir por causa de mim. Ele vai cumprir pela palavra dele, pela soberania dele, pelo poder dele. E se tem uma coisa que Deus quer, é cuidar de cada um de nós.
Se tem uma coisa que Ele quer através do Espírito Santo de Deus, é se relacionar com cada um de nós. Se tem uma coisa que Ele quer fazer parte. É por isso que a Bíblia vai dizer: quando escutar a minha voz, não endureceis os vossos corações. Ele bate e diz que se nós abrirmos, Ele entra e faz morada. E é isso que o Senhor quer, fazer morada em nós através do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer. Ele quer estar próximo de cada um de nós, para quando chegar o momento você parar e falar: tem alguma coisa que não... Irmão, tem momento que a gente vê, tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está certa. A gente começa, através do Espírito Santo de Deus, a discernir aquilo que não está batendo, aquilo que não está certo. Porque tem coisas, irmãos, que a gente vai viver, mas tem outras coisas que a gente precisa entender que é o adversário da nossa alma. Porque ele não tem família, ele não tem amigos, ele não vai querer ver você bem, ele não vai querer ver você alegre, ele não vai querer ver você tendo uma boa noite de sono, não. Ele vai fazer tudo para tirar a nossa paz. Só que aí, a diferença, que ele diz que há diferença daquele que serve e daquele que não serve, é que mesmo sabendo que eu estou vivendo uma adversidade, ou um dias maus que se apresentou, eu sei que meu Deus não perdeu o controle. A diferença é essa. Aí de que maneira nós vamos nos comportar? A gente não vai sentir medo. Estou falando de sentir medo, é você ficar aprisionada. Porque o medo, ele nos aprisiona. E quantas das vezes nós ficamos aprisionados por causa do medo? Não. Tem situações, nós somos humanos, nossa carne não se converte. A gente vai sentir medo em algumas situações, mas é momentâneo. Esse medo não vai me paralisar, porque maior que esse medo é a presença de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente avança, e é por isso que nós estamos aqui, porque hoje nós dependemos desse Senhor, nós entendemos que sem Ele nós não somos nada. Hoje nós entendemos que tudo que tem acontecido vem de Deus para a vida da gente, porque Deus é quem tem cuidado, Deus é quem tem nos abençoado, Deus é quem tem nos prosperado, porque Ele é fiel. Porque o desejo dele, irmão, é nos abençoar. Tem situações que nós estamos vivendo que muitas das vezes fomos nós que causamos. Mas nem por isso Ele fica apontando o dedo para cada um de nós, não. Ele quer que a gente venha, Ele quer que a gente esteja, Ele quer que a gente abra o nosso coração, Ele quer que a gente passe a depender dEle, Ele quer estar sinalizando. É por isso que a gente precisa buscar uma sensibilidade, para a gente começar a entender: não, isso não é de Deus que está acontecendo na minha vida, isso não é de Deus que está acontecendo na minha casa, até porque quem gosta dessa confusão toda é o inimigo da nossa alma. Então tem coisas que não é de Deus, que é do adversário. E nós precisamos, porque buscando a esse Senhor, Deus vai nos dar autoridade, irmãos, para a gente exercer e botar esses inimigos da nossa alma para bater em retirada. Porque ele não pode estar, ele não tem mais legalidade para entrar e fazer a arruaça e a bagunça que ele quer, não. A nossa casa, o umbral da nossa casa tem a marca do sangue carmesim. O Senhor já ungiu. Tem presença de Deus na nossa vida. E aonde tem presença, a Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tem presença, o adversário, a luz aonde entra, as trevas têm que bater em retirada. A luz não vai, as trevas não vai conseguir ficar num lugar aonde Jesus entra, porque Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. E Asa, ele entende. A terra está quieta. Deus deu 10 anos de paz. O interessante é que Abias, o pai dele, reinou 3 anos. Fez tudo errado. Era um homem idólatra. E o interessante é que Asa, quando ele assume o reinado, ele podia. Às vezes a gente escuta falando: filho de peixe, peixinho, está repreendido. Nem todo mundo que é filho de peixe vai ser peixinho, não, irmão. Porque a gente pode escolher fazer diferente. A gente não precisa ir pelo mesmo caminho dos nossos pais. A gente não precisa fazer as mesmas escolhas que eles fizeram. Josué vai dizer: hoje vos proponho o bem e o mal, e a bênção ou a maldição. Escolham a bênção, escolham o bem para a sua vida.
E Asa, ele entendeu que ele precisava fazer diferente. Ele busca o Senhor. E ele anda em retidão com o Senhor. E o Senhor vai dando direção a Asa daquilo que ele precisava fazer. Era um momento de paz. Foram 10 anos de paz. Mas ele entendeu, eu estou em paz. As coisas estão fluindo. A cidade está prosperando. Mas eu sei que precisa de uma reforma. O que precisa ser reformado na tua vida? Muitas das vezes o que precisa ser reformado é o nosso coração. A Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Teu coração está cheio de quê? Muitas das vezes o nosso coração está cheio de tristezas. Muitas das vezes de mágoas. Muitas das vezes de ressentimentos. E é o que a gente vai botando para fora. Mas quando a gente entende que tem um Deus que tem nos sarado, que tem nos libertado, que tem nos transformado, a gente vai liberar palavras de bênção. A gente vai adorar a esse Senhor. A gente não vai se preocupar com dias maus que vai bater na porta de todo mundo. Todo mundo, todo ser humano tem um momento que os dias maus se apresentam. A diferença, a quem você serve, em quem você confia. Você tem certeza que a Trindade, que o Pai... Interessante que o presbítero, a palavra que ele liberou, foi a palavra que fala do cordão de 3 dobras. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quem é que está regendo a nossa vida? Quem é que está dentro de nós, no nosso coração? Quem tem nos impulsionado a estarmos aqui, não só orando pela nossa família não, mas por todas as famílias da face da terra. Orando por essa nação, porque eu ainda creio que Deus vai mudar a situação da nossa nação. Porque eu ainda creio que antes de Jesus voltar, as promessas dele vai se cumprir, ele vai voltar, ele está voltando, mas a igreja dele, ele vai continuar cuidando, ele vai continuar fazendo sobrenatural, ele vai continuar operando milagres, ele vai continuar suprindo as nossas necessidades como ele tem suprido, ele vai continuar trabalhando no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, porque ele é que está no cuidado das nossas vidas. E Asa, ele entende que ele não podia baixar a guarda, ele precisava fazer uma reforma naquele lugar, porque ele sabia que viria um momento de guerra. E é isso que nós precisamos entender. Virá momentos, situações e adversidade, que a única coisa que vai fazer com que a gente não desista, a única coisa que vai fazer com que a gente não entregue os pontos, a única coisa que vai fazer com que a gente nem pense em querer tirar a nossa vida, porque tem momentos que até isso o adversário sugestiona. Tira a sua vida, aí o problema vai ser resolvido. E nós sabemos que não é isso que a Bíblia diz. Então a gente precisa entender que tem um Deus que ainda que o momento seja bom, a gente não vai poder encostar Ele. A gente não vai poder se afastar dEle. Pelo contrário, é nos aproximarmos mais e mais e mais. E entendermos, o tempo é de paz, o tempo não é de guerra, mas não baixe a guarda. Continue fazendo as rondas, porque tem hora que a gente precisa fazer uma ronda dentro da nossa casa. Tem hora que a gente precisa ter sensibilidade para entender se o intruso entrou, porque ele entra. Ele só não pode permanecer, mas ele entra. Para que a gente tenha o discernimento, para que ele saia, para que ele não permaneça, para que ele não crie raiz, para que ele não faça aquilo que vem de intuito, que é destruir. Destruir uma família, destruir um casal, destruir um casamento, destruir a nossa vida financeira, destruir muitas das vezes a nossa saúde, porque tem doenças que são doenças espirituais. Porque a doença, ela começa primeiro na nossa alma, no nosso espírito, e depois ela vai se manifestar no nosso físico. E quantas pessoas não estão vivendo lutas de enfermidade que são espirituais? Quantas pessoas aprisionadas em remédios, em tratamentos? Claro, tem médico, tem tratamento, tem remédio, tudo isso é bênção. Mas aí quando você entende que você precisa tratar do teu lado espiritual também, a cura, a libertação é mais rápido. E aquilo que for espiritual vai cair por terra, vai bater em retirada. E o que for físico, o médico vai tratar através do remédio, do medicamento e do tratamento. E a
gente precisa entender que vai funcionar, irmãos, para trabalhar para o efeito ser mais rápido e melhor. Porque não adianta a gente curar o corpo se a nossa alma continua enferma, se o nosso espírito continua enfermo. Não, o Senhor quer fazer uma obra, e essa obra ela vem de dentro para fora. Tem que ser uma obra que a gente entenda. O mundo pode estar caindo na minha cabeça, mas tem um Deus, irmãos. Ele pode estar caindo, mas tem um Deus com a mão poderosa que não vai cair, não vai perder, não vai falhar, porque Deus ele é fiel. E essa convicção que Deus vai trazendo para a gente. Porque todo mundo tem problema. Todos nós temos problema. Mas nós temos um Deus que é maior do que o nosso problema. Nós temos um Deus, como Ele tem falado aqui, que vai suprir as nossas necessidades. Deus tem falado que não vai faltar farinha. Deus tem falado que não vai faltar mantimento. E não tem faltado, irmão, porque Deus é fiel. Porque é Deus quem está cuidando de nós. Porque tem o Espírito Santo de Deus nos motivando. O que eu posso fazer? Eu posso orar ao meu Senhor para Ele mudar essa situação. E eu sei que Deus é poderoso para mudar qualquer tipo de situação. Eu posso estar relacionada com o Espírito Santo de Deus, falando: Senhor, me dá força, me dá graça, me dá entendimento, me dá sabedoria. Até com que essa fase passe. Irmão, não tem deserto que não finalize, não. Tem momentos que a gente tem que ir no deserto, sim. Tem momentos que a gente tem que viver as nossas experiências para que a gente saiba quem Ele é, um Deus vivo, poderoso, soberano. Um Deus que Ele muda a nossa história. Basta só uma palavra vinda dEle. Eu não sei se você está vivendo um tempo de paz, mas a palavra que eu libero para você, não baixa a guarda nesse tempo não, hein? Fica atento. A Bíblia vai dizer que os sinais seguirão os que crerem. Então nós precisamos estarmos atentos para que a gente possa discernir aquilo que está acontecendo à nossa volta, aquilo que está acontecendo na vida dos nossos filhos. Porque tem momentos que a gente bate o olho e a gente vê que tem alguma coisa que não bate. E aí a única coisa que a gente pode fazer: vem aqui que eu vou orar por você, eu vou ministrar sobre a tua vida. Eu vou repreender a rebeldia, a desobediência, eu vou repreender tudo que está querendo entrar, não vai entrar. Porque tem um Deus que tem sinalizado, tem um Deus que tem feito parte da nossa vida através do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse: voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. A gente fica imaginando essa terra do jeito que está, com tudo que a gente vai ouvindo, se nós não tivéssemos o Consolador na nossa vida. Zele pela presença do Consolador na tua vida. Alimente Ele com a palavra, com a tua oração. Pare um momento, como a Bíblia diz, através até da oração do Pai Nosso. Ore a esse Senhor. Entra no teu quarto. Até porque, irmãos, a gente ora no carro, ora no banheiro, ora na cozinha. Mas tem aquele momento que você tem que falar: não, hoje eu estou em casa, vou trancar a porta do meu quarto, eu vou para o meu secreto. Ai, Deus, como Deus se alegra quando a gente lembra que tem um Pai Celestial. Você não é órfão, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai Celestial pronto para nos abençoar. Nós temos um Pai Celestial pronto para nos ouvir. Nós temos um Pai Celestial pronto para que a gente queira que Ele faça parte da nossa vida. Asa, ele entende que aquele momento de paz não era momento dele baixar a guarda, era momento dele fazer aquela reforma naquela cidade. E o interessante é que aqui vai dizendo: e disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade e cerquemos-la de muros, torre, portas. Então a gente vê que ele entendeu que aquela cidade, ela precisava ser cercada, ela precisava de muros, ela precisava de torres altas para que tivessem vigia, para quando viesse alguém para querer invadir aquela cidade, tivesse torres ali com vigias ali para estar guardando aquele lugar. Ele fala portas de ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Irmãos, você começa
começa a fazer uma edificação, você começa a seguir a direção daquilo que Deus está mandando você fazer, você prospera, irmãos. Nós prosperamos, irmãos. Porque aqui, quando eles começaram a fazer essa reforma, a Bíblia está dizendo que eles prosperaram. Aquela cidade prosperou, enquanto eles estavam vivendo um momento de paz. Se você não está em paz, você vai sair daqui em paz. A paz que excede todo entendimento. Porque, irmãos, só tem um que dá uma paz. O mundo não dá, a tua conta bancária não dá, a tua vida profissional não dá, o teu casamento, os teus filhos não. Só tem um que nos trouxe a paz, porque ele disse: eu vos dei a minha paz eu vos dou. Recebe essa paz nessa noite. Porque não adianta, irmão, muitas das vezes a gente conquistar e não ter paz, porque tem muita gente que já conquistou, mas não tem paz, não tem alegria, não tem prazer na vida, está sempre buscando alguma coisa para saciar. Hoje nós vemos essa ausência do Espírito Santo de Deus. A gente vê pessoas criando, inventando coisas, umas aberrações, umas maluquices, mas isso é falta, é ausência do Deus vivo, do Espírito Santo de Deus. Porque quando esse Espírito Santo de Deus, ele faz parte da nossa vida, ele vai nos dar domínio, ele vai nos dar equilíbrio. Nós vamos ser homens e mulheres saudáveis, equilibradas. Tudo aquilo que foi em excesso, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai arrancando. Isso aqui não serve, isso aqui não condiz, isso aqui não faz parte mais da tua vida. E o Senhor vai fazendo uma obra linda em cada um de nós. Então você que precisa saber se você está precisando de torre à sua volta, de muros à sua volta. Você que precisa saber se tem portas, que precisa trocar as fechaduras, que precisa trocar os cadeados. Você que precisa saber o que precisa ser feito, e aquilo que precisa ser feito, faça, porque aquilo que cabe a Deus, Ele vai fazer perfeitamente. Se Ele falar que vai cuidar, Ele vai cuidar. Se vai curar, Ele vai curar. Que vai suprir, porque Ele é fiel, irmãos. Nós temos visto o que Deus tem feito aqui nesse lugar. Visto o que Deus tem feito com famílias, com casais, com filhos. E Asa, ele entendeu. Não é porque a gente vem de uma família fracassada, de pais fracassados, que a gente tem que viver a mesma história. Não precisa. A gente pode fazer escolhas. Asa, ele podia ir pelo caminho do seu pai, mas ele escolheu servir ao Senhor. Ele escolheu ouvir ao Senhor. Ele escolheu depender do Senhor e fazer tudo aquilo que cabia a ele, aquilo que o Senhor estava dando para ele como direção. Então, muitas das vezes a gente fica, porque eu nasci assim, eu cresci assim, só vai morrer assim se quiser. Síndrome da Gabriela. A gente cresce, a gente nasce, a gente cresce, mas quando esse Deus entra na vida da gente, a gente entende, não. Eu nasci, eu cresci, mas eu não vou morrer desse jeito. Porque eu acredito que essa palavra é poderosa para nos mudar. Essa palavra é poderosa para nos transformar. E essa palavra ela é poderosa para me fazer uma escolha. Para que eu possa fazer uma escolha de bênção para a minha vida. Para que eu possa entender e dizer para mim mesmo: eu não quero ter a mesma história dos meus pais. Eu não preciso ter as mesmas histórias dele. Eu não preciso ir pelos mesmos caminhos. Até porque o nosso Deus, ele apresenta outros caminhos. Aí a escolha também é nossa. E muitas das vezes nós nos apegamos nas tragédias, nas dores que a gente viveu. E a gente traz isso para a vida da gente como se fosse uma bengala. Mas eu quero dizer que tem um Deus de novidade de vida, que Ele está falando: eu sei tudo que você viveu na tua infância, eu sei tudo que você viveu na sua adolescência, eu sei tudo que você viveu na sua juventude, mas hoje eu vos proponho novidade de vida. Aí a escolha é nossa, a escolha é sua, porque se você quiser viver novidade de vida com esse Senhor, tu vai viver. Eu não estou falando que você não vai ter problema, até porque eu tenho, mas eu tenho um maior.
que os meus problemas, que nem se compara, que não me neutraliza, que não me para, e eu continuo avançando para que possa se cumprir o propósito de Deus na minha vida e nessa obra. O Senhor está propondo nessa noite para você a paz que excede todo entendimento. Ele está propondo para você: faz a tua escolha, faz uma reflexão, faz uma retrospectiva. Que caminho você quer continuar seguindo? Sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Querendo ser guiado por um cego, os dois vai cair no buraco, porque um cego não vai guiar outro cego. Mas quando a gente entende, tem um Senhor que foi crucificado naquela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que disse: eu volto para o Pai, mas não vos deixo órfão. Você não está órfão, você não está órfão. O Senhor está falando nessa noite. Tem que levantar muros? Como é que a gente levanta muros, irmãos? Em oração. Como é que a gente levanta torres? Em adoração, em oração, meditando na palavra. Irmãos, essa palavra foi deixada. Tem resposta para tudo dentro da palavra. Tristeza, angústia, aflição, tem tudo aqui. É só a gente começar a abrir ela e pedir o Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento. Para a gente começar a beber dessa água, a água da vida. Tem água, tem alimento dentro dessa palavra, e é esse alimento espiritual que vai fazer com que você não morra, com que você não pereça, com que você não desista, com que você olhe para a situação e fale: mas ainda não é o fim, porque o Deus que eu sirvo ainda não deu a última palavra. Tem um Deus, irmãos, que cuida de nós, que hoje faz parte da nossa vida. É Ele quem vai dar a última palavra a respeito de cada um de nós. Que nessa noite, se você precisa levantar muros, levante esses muros. Se você precisa de torres, se você precisa mudar as portas, as janelas, se precisa trocar esses ferrolhos, já estão enferrujados, a noite é essa. Eu não sei de que maneira você chegou. Eu sei que tem um Deus nesse lugar. Eu sei que tem um Espírito Santo que Ele está sondando o teu coração. Eu tenho certeza que enquanto estamos aqui, o Senhor está visitando nossos lares. Eu tenho certeza que muitas das vezes a gente vai chegar nos nossos lares, irmão. A situação vai continuar, mas você não vai chegar da maneira que você saiu. Porque muitas das vezes a gente vem para a casa do nosso Pai querido. A gente louva, a gente adora, a gente chora, a gente escuta a palavra. E a gente sai daqui com uma nova visão, um novo entendimento. A gente sai com esperança que a gente entende. Não, tem um Senhor que vai me ajudar. E eu não vou perecer. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir da minha casa. Porque o Deus a qual eu sirvo e creio, Ele é poderoso para mudar qualquer tipo de situação. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos gratos a esse Senhor. Então, que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que Ele comece a se revelar para você de que maneira você deve agir. Porque a Bíblia vai dizer que a alegria dele nos fortalece. Quantas das vezes nós somos consumidos pela tristeza, pela situação a qual estamos vivendo? O adversário, ele vai sempre sugestionar, ele vai sempre falar que não tem jeito, mas o Deus que eu sirvo, Ele é jeitoso, Ele tem jeito para todas as coisas. O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para me dar direção como Ele deu para Asa. Você está vivendo um tempo de paz? É um tempo de conquistas? É um tempo de realizações? Mas filha, não baixe a guarda, fica atenta. Continue em oração. Continue observando aquilo que está à sua volta. Continue profetizando. E aí nós vamos vendo as coisas se cumprindo, acontecendo, Deus abençoando, e aí o nome dele sendo glorificado. Asa, ele entendeu. E ele fez uma escolha certa para a vida dele. Eu costumo dizer que a melhor escolha, irmão, que nós temos feito é entendermos que sem Deus nada podemos fazer. A
A gente não faz. A gente se cansa, a gente se esgota, a gente se abate, a gente se aflige, a gente quer desistir, a gente muitas das vezes pede a morte. Mas aí tem um Deus que fala: filhos, não temam. E Ele está falando: não temam. E Ele está falando: isso aí que você está vivendo é uma fase. Vai passar, irmão, passa. Passa, e quando passa, a gente lembra, a gente fala: meu Deus, foi difícil essa fase. Mas Deus nos guardou. Deus vai continuar te guardando. Deus vai continuar guardando a tua casa. Deus vai continuar guardando o teu casamento. Deus vai continuar guardando os teus filhos. Deus vai continuar guardando as suas finanças, a sua saúde. Deus vai cuidar. Deus vai dar sinais que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle de nossas vidas. Ainda que se apresente qualquer tipo de adversidade, o nosso Deus é maior. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O que precisa ser reparado? Que tipo de reforma? Porque se for uma reforma dentro do teu coração, eu vou chamar a diaconisa André, ela vai orar. Bota a mão no teu coração. Se essa reforma é interna, pede o Espírito Santo para entrar dentro de você. Se essa reforma é dentro do teu lar, pede Ele para ir lá na tua casa, para visitar cada cômodo, para visitar teus filhos, para visitar o teu esposo, o teu pai, a sua mãe, seja lá quem for. Se é nas suas finanças, pede o Espírito Santo para visitar, para Ele repreender o devorador, o migrador, o gafanhoto. Se é no teu trabalho, pede para o Senhor ir lá no teu trabalho para te abençoar, para te honrar, para prosperar. Porque Deus tem feito isso, irmãos. Deus tem cuidado de nós nesse lugar. E graças a Deus nós temos visto a boa mão do Senhor nesse lugar. Esse é o momento de você orar, de você colocar suas necessidades diante desse Senhor que se encontra aqui. O Senhor quer te visitar, o Senhor quer te sondar, o Senhor quer fazer parte da sua vida. Nós não estamos só. Tem um Deus poderoso, tem um Deus fiel, tem um Deus que vai acalmar as tempestades. Muitas das vezes as tempestades são internas, muitas das vezes as tempestades é na nossa mente. A nossa mente muitas das vezes é o nosso pior inimigo, porque só vem pensamentos de fracasso, de derrota, de humilhação, só vem pensamentos contrários, negativos, mas que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa renovar a tua mente, para que você saia daqui falando: não, ainda não é o fim, tem um Deus que me ama, que quer cuidar de mim, que vai trazer solução, que vai me ensinar a guerrear, que vai sinalizar como sinalizou para a Asa, que era tempo de edificar, era tempo de reforma, era tempo de construir. E eu vou construir um muro, eu vou construir uma base forte através do Espírito Santo de Deus, para que o adversário da minha alma não me consuma, não me entristeça, não me abata, para que o adversário da minha alma não roube a minha paz e a minha alegria. E você vai ver como a Bíblia diz, há a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. O momento agora é de orar. A canta.